as 25 provas de que a NASA é uma fraude. Olá a todos! Hoje trazemos mais 25 provas que comprovam que a NASA é de fato uma fraude. Número 1. Essa é a primeira suposta fotografia da Terra vista do espaço, a qual foi feita durante a missão Apollo 17 em 1972 e apelidada de Mármore Azul. Desde então, eles vêm apresentando novas versões dessas representações a cada ano. A suposta foto, apresentada em 2002, apresenta claras indicações de ter sido criada através de softwares gráficos, assim como é observado quando você amplia a alegada fotografia e claramente observa nuvens idênticas que foram clonadas em uso da ferramenta carimbo do Photoshop. Número 2. A suposta fotografia Mármore Azul da Terra de 2015 mostra claramente algumas nuvens formando a palavra sexo. A possibilidade de as nuvens estarem alinhadas coincidentemente a ponto de formar esta palavra é altamente improvável, lembrando também das mensagens subliminares que podem ser vistas em filmes da Disney, como O Rei Leão, onde coincidentemente as nuvens também formam a palavra sexo durante uma cena. Número 3. O tamanho dos continentes, a cor dos oceanos e a superfície da Terra nessas imagens mudam enormemente quando nós comparamos com as imagens da Mármore Azul de 2007 e 2012. A imagem de 2007 mostra cores intensas, além de mostrar o continente americano em proporções muito pequenas, enquanto a Mármore Azul de 2012 mostra algumas cores apagadas, além de um continente americano imenso em comparação com a imagem de 2007. Essas grandes diferenças entre as supostas fotografias são uma prova de que imagens não são mais do que composições feitas por computador. Número 4. A suposta fotografia do planeta Plutão, tomada pela NASA em 2015, mostra claramente a cara do cão, personagem Pluto da Disney, na superfície do suposto planeta. Novamente, a probabilidade de que isso seja apenas uma coincidência é bastante baixa, e o que realmente parece é que seja uma zombaria clara por parte da NASA para a população que, em sua maioria, permanece cega até hoje a essas contradições. Número 5. Em 2016, a suposta sonda espacial Juno supostamente chegou na órbita de Júpiter para estudar este suposto planeta. As imagens que a NASA mostrou sobre isso são de fato muito engraçadas. Eles supostamente fotografaram auroras se formando na superfície, o qual essa é claramente mais uma composição feita por computador e um insulto à nossa inteligência. Algo que deveria ser visto se realmente houvesse essa quantidade enorme de satélites e detritos orbitando ao redor da Terra. A resposta da NASA é de que a Estação Espacial Internacional consegue magicamente se esquivar diariamente de todos esses objetos, realizando uma série de manobras. Não obstante a esta fantasia e ficção que eles propõem, seria mais aceitável se estivéssemos falando de um videogame e não de uma realidade. Número 6. A NASA diz que existem atualmente cerca de 17.500 objetos e cerca de 3.000 satélites orbitando ao redor da Terra. No entanto, nas imagens e vídeos apresentados pela NASA, visto do espaço, nunca se foi observado qualquer um desses milhares de objetos e supostos satélites
que deveriam estar orbitando ao redor da Terra, e nunca foi noticiado também que qualquer um desses milhares de objetos tenham se colidido contra a Estação Internacional Espacial ou contra qualquer outro foguete da NASA. Número 7. Os foguetes ou qualquer outro motor baseado em propulsão não poderia trabalhar no suposto vácuo do espaço exterior. A propulsão tem necessariamente que empurrar contra uma atmosfera ou um meio e receber uma reação igual e oposta à mesma para que fosse permitido ao foguete se impulsionar, o que é de fato impossível no espaço. Número 8. Analisando os vídeos da NASA e de outras agências espaciais do governo, em que os astronautas fazem a chamada caminhada espacial, quando o astronauta supostamente está no exterior da estação. É visto claramente indicações dessas imagens terem sido filmadas em piscinas especiais. Em inumeráveis vídeos desses supostos passeios espaciais, se pode ver bolhas saindo dos trajes dos astronautas, assim como outros elementos de cenário, provando que, na verdade, eles não estão no espaço exterior, mas em uma piscina especial com um cenário adicionado artificialmente através de um programa de computador. Número 9. Foram detectadas centenas de falhas e impossibilidades em vídeos da ISS que indicam que o efeito de gravidade zero foi criado artificialmente através de uma combinação de efeitos por meio de edição de vídeos, arreios, telas de fundo azul e verde e aviões 0G. Aeronaves 0G ou de gravidade zero executam períodos curtos de voo em queda livre, durante o qual, no seu interior, é experimentado o que seria a gravidade zero. Muitas das cenas que supostamente são gravadas dentro da Estação Espacial Internacional, na verdade são realizadas dentro desses aviões 0G e depois é feito um trabalho por meio de edição gráfica. Eles também utilizam por meio de arreios para simular o efeito de gravidade zero, usando como fundo uma tela verde ou azul para criar um cenário artificial que camufla os arreios que usam. As mulheres a bordo do ISS usam spray de parafina em seus cabelos, também a fim de simular esse efeito de gravidade zero. Convenhamos nós que este truque usado é de fato bem ridículo, assim como quando vemos as astronautas em movimento na ISS ou em posição horizontal. De acordo com a lógica, seu cabelo deveria fluir naturalmente, o que de longe é demonstrado. Número 10. Uma das alegações que os crentes da Igreja NASA e da religião do espaço acreditam é que podemos ver a Estação Espacial Internacional através de telescópio, aqui mesmo da Terra. Porém, na verdade, o que se vê ao se utilizar um telescópio é uma imagem turva com uma forma semelhante à de uma holografia. Em 2016, Robert Bassano mostrou que a suposta ISS, que supostamente se pode ver no céu, apresenta movimentos oscilantes igual a de um balão de alta altitude. Mesmo em outra gravação realizada em 2016, foi possível observar que a suposta ISS parecia estar dentro da atmosfera ao se observar uma luz piscante dela. Portanto, essa afirmação de que se pode ser visto a ISS no espaço exterior, aqui da Terra, é uma afirmação simplesmente baseada na fé,
porque, na realidade, não há maneira nenhuma de verificar se o que se é visto é efetivamente o que se diz ou simplesmente um objeto não tripulado ou até mesmo um balão em alta altitude dentro da atmosfera da Terra. Número 11. Os vídeos da ISS orbitando ao redor da Terra mostram que em qualquer ponto de vista, a Terra no vídeo se move em uma velocidade constante, a partir do momento em que ela aparece no horizonte até o momento em que a mesma desaparece sob a câmera. O que se nota é que a superfície da Terra se move na mesma velocidade. Isso não condiz com a verdade, já que nessa suposta realidade, ao se viajar através do distante horizonte, o mesmo deveria sempre se mover mais devagar do que o solo abaixo da ISS. Isso comprova também que os vídeos da suposta ISS orbitando ao redor da Terra são nada mais do que composições feitas por computador. Número 12. Satélites artificiais foram uma ideia original do autor de ficção científica Arthur Clarke, e logo essa fantasia foi promovida pela NASA como uma realidade. O que é verdade e comprovado é que as supostas fotos de satélites vistas do espaço exterior são de fato composições claras feitas por computador. Número 13. O filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, dirigido por Stanley Kubrick, foi liberado casualmente em 1968, um ano antes da suposta chegada do homem até a Lua. É pelo menos curioso que tanto Stanley Kubrick quanto Arthur Clarke se encontraram várias vezes com os diretores da NASA, da mesma forma também que o Walt Disney, reconhecido como maçom de grau 33, também se reuniu com executivos da NASA nos anos 60. Wernher von Braun, ex-nazista, o qual possuía uma posição alta dentro da NASA, participou de 3 programas de televisão sobre a exploração espacial, o qual foram produzidos pela Disney. Isso prova que a NASA e o mundo do entretenimento trabalham juntos através de meios de propaganda para promover suas mentiras espaciais para o mundo. Número 14. De acordo com a ciência atual, a partir de 100 km de altura, alcançaríamos uma camada chamada termosfera. Esta camada possui uma temperatura média de mais de 1000 graus centígrados e pode chegar a 2000 graus, de acordo com a própria NASA. Os principais materiais que compõem os satélites artificiais são o alumínio, o Kevlar, o papelão e o titânio. Este último em quantidades muito pequenas. O problema disso é que, de fato, o alumínio se derrete ao atingir 660 graus, o Kevlar e o papelão em 450 e até mesmo o titânio a 1600 graus Celsius. Como vemos, seria impossível que satélites passassem da órbita da termosfera, pois seus materiais iriam derreter devido às altas temperaturas atingidas nessa camada. Número 15. Depois de termos visto que os satélites artificiais realmente são uma fantasia, uma ficção, vem então a pergunta: como são feitas todas as comunicações da Terra? A resposta é que todas as comunicações da Terra são feitas através de milhares de quilômetros de cabos de fibra ótica submarinos, repetidores terrestres e ondas terrestres que são transmitidas através de antenas convencionais UHF. Número 16. Outro claro exemplo de fraude por parte da NASA
é a missão Apollo 11 até a Lua, que apresenta inumeráveis falhas e impossibilidades. Alguns exemplos são as diferenças dos tamanhos da Terra em suas supostas fotografias tiradas do mesmo lugar na Lua, a bandeira americana que se mexe com o vento quando na Lua, veículos atmosféricos ou aéreos que não deixam rastros ou marca na superfície. A velocidade das gravações claramente alteradas usando recursos de câmera lenta, sombras de objetos em diferentes ângulos, quando o único ponto de luz supostamente deveria ser o Sol, e a capacidade de tirar fotografias com tanta precisão e foco através de câmeras que foram anexadas ao solo, quando na verdade essas imagens não poderiam ser feitas com qualquer precisão, como é mostrado. Além disso, você não vê uma única estrela no céu lunar, quando sabemos que na Lua deveria ser visto perfeitamente as estrelas, já que existe a ausência da atmosfera ou qualquer coisa que as cubram. Também pode ser visto elementos típicos nas filmagens do mundo cinematográfico, como rochas, como uma letra gravada na sua superfície ou paisagens clonadas para cobrir as fotografias. Parece inclusive que o suposto módulo espacial onde eles chegaram é feito na realidade de plástico ou cobertores, fita isotérmica e isolante. Totalmente ridículo. Número 17. Neil Armstrong, ao ser questionado em uma conferência de imprensa se ele viu estrelas da Lua. Ele disse que não havia visto assim, como também disse Michael Collins, dizendo que ele não se lembrava de ter visto nenhuma estrela também. Isso é simplesmente impossível, já que na Lua, não existindo qualquer atmosfera, eles deveriam ter visto perfeitamente todas as estrelas. Número 18. Uma gravação vazada sobre a missão Apollo 11 mostra os 3 astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins cobrindo a janela do suposto módulo lunar em que eles viajaram com um objeto curvo, posteriormente desligando todas as luzes internas do suposto módulo para que entrasse apenas a luz através da janela em questão, a fim de criar a sensação de que eles estariam olhando para um globo terrestre visto do espaço. Depois de um tempo de filmagem, se percebe que é removido o objeto da janela e é dado um zoom na câmera, ligando também as luzes e deixando assim claro o ambiente, comprovando que tudo não passava de outra farsa da NASA. Número 19. Para a sequência do seu documentário Algo Engraçado Aconteceu Durante o Caminho para a Lua, o diretor de cinema Bartel Sibrel entrevistou 8 astronautas das missões Apollo a fim de questionar suas supostas experiências da ida até a Lua. Ao questionar os respectivos astronautas sobre seus desembarques na Lua ou ao mostrar a gravação que vazou sobre como eles falsificaram a visão da Terra e do suposto módulo lunar, Bartel Sibrel foi ameaçado com violência e agredido fisicamente por um astronauta e ameaçado de morte por outros quando foram confrontados por ele. Além disso, os 8 astronautas, quando entrevistados separadamente, deram respostas contrárias um dos outros a respeito das mesmas perguntas feitas por Bartel Sibrel. Por exemplo,
Quando foi perguntado se eles notaram a radiação dos anéis de Van Allen ao sair da Terra, alguns afirmaram que não notaram algum sintoma, como por exemplo a cegueira, enquanto outros disseram que não notaram absolutamente nada. Esses comportamentos excessivos e agressões realizadas ao serem questionados, assim como as inconsistências nas suas respostas, mostram que esses atornautas de fato nunca foram para a Lua e que tudo foi realmente uma montagem. Número 20. Hollywood nunca fez um filme baseado no pouso à Lua, reproduzindo o mesmo a respeito sobre os desembarques de 69 na Lua. Foi feito apenas alguns filmes como A Coisa Certa, de 1983, o qual simplesmente fala sobre o processo de seleção realizados aos atornautas em suas instalações de treinamento. Um pouco mais é visto em outro filme chamado Apollo 13, do ano de 1995, o qual apenas fala a respeito da órbita para a Lua, sem mencionar os desembarques em nenhum momento. Nenhum desses dois filmes inclui cenas dos desembarques na Lua. Assim como é curioso que até hoje nunca foi feito qualquer filme a respeito. E o motivo é muito simples. Se Hollywood produzisse um filme sobre os desembarques na Lua, as cenas que seriam criadas por eles seriam bastante semelhantes e até mesmo muito mais reais do que as gravações da suposta missão Apollo 11. E dessa maneira, as pessoas deduziriam que tudo foi de fato uma montagem autêntica, filmada pelos estúdios de Hollywood. Número 21. Foi provado que alegadas fotografias da Antártida, vista do suposto espaço exterior, são uma fraude completa. Ao analisar as imagens com programas gráficos como o Photoshop, se foi provado que existem montanhas na suposta fotografia, as quais sobrepõem até mesmo a atmosfera da Terra. Algo completamente impossível, desde que não exista nenhuma montanha na Terra que tenha tamanhas altitudes. Número 22. Todas as gravações não relacionadas ao governo de foguetes em alta altitude mostram como o foguete para de subir a uma certa altitude. A aproximadamente 100 quilômetros, os foguetes parecem entrar numa camada de bloqueio invisível que os impedem de avançar às mais altas altitudes. E após alcançarem certas altitudes, todos voltam a descer lentamente até o solo. Os únicos foguetes que parecem ter atingido realmente altitudes mais altas são aqueles enviados por agências espaciais governamentais, como a NASA e outras agências também. No entanto, nunca se é mostrado em vídeo a transição entre o foguete saindo do chão e o mesmo entrando no suposto espaço sideral. E o que se é visto realmente é que quando estes foguetes atingem uma certa altitude, após alguns segundos, se é cortado a gravação e em seguida é mostrado uma cena completamente diferente. Algumas vezes até mesmo é passado um CGI mal feito a fim de encobrir a farsa que nenhum desses foguetes realmente saem para o espaço. Nada disso faz sentido, já que seria de enorme interesse ser visto sem cortes, como os foguetes saem da atmosfera terrestre até entrarem no suposto vazio do espaço exterior. Outra suspeitosa peculiaridade dessas gravações é de que os foguetes da NASA sempre têm a câmera mirando abaixo.
E nessas gravações, que apresentam sempre são inseridos cortes e imagens feitas por computador que simulam a saída do foguete para o suposto espaço. Existem várias imagens e gravações que mostram a rota real que esses foguetes fazem, onde se observa claramente que eles percorrem um trajeto em forma de arco, onde ascendem até uma certa altitude. E um pouco depois eles começam a se curvarem, ainda mais até que eles acabem voltando para o solo e caindo no mar, comprovando assim que eles nunca saem da Terra. Número 23. Muitos ainda pensam que a SpaceX é uma agência privada a fim de provar que o espaço sideral é real, pois, em teoria, seria uma empresa privada sem vínculos diretos com a NASA. No entanto, na realidade, a SpaceX colabora diretamente com a NASA como um tipo de agência de suporte para esta agência governamental. A SpaceX fez supostas missões a fim de fornecer suporte à própria Estação Espacial Internacional. Ao analisar as filmagens da SpaceX feitas supostamente no espaço, vemos que elas são exatamente iguais às gravações fraudulentas da NASA. Os responsáveis pela SpaceX fizeram uma enorme conferência onde participaram diretores da NASA e outros altos encargos do governo, no qual foi anunciado que eles pretendiam levar as pessoas a Marte no ano 2022 ou 2024. Esta suposta missão a Marte com humanos será outra grande fraude, também assim como foi com a NASA na missão Apollo 11. E provavelmente eles vão mostrar imagens feitas por computador e gravar as cenas em qualquer deserto dos Estados Unidos. Número 24. No modelo heliocêntrico, os 8 planetas do Sistema Solar são representados como grandes esferas de terreno sólido a milhões de quilômetros de distância da Terra. Não obstante, ao observar por nós mesmos, através de telescópios ou câmeras com um bom zoom, vemos que eles são completamente diferentes. Se nota que eles realmente são corpos luminosos que mudam rapidamente em forma e cor, emitindo sua própria luz. As imagens que vemos por nós mesmos, portanto, não têm nada a ver com as imagens feitas através de recursos por computador, oferecidas e apresentadas pela NASA. Número 25. O astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Ober formulou em 1823 o paradoxo de Ober, demonstrando através de cálculos matemáticos que se existem tantas estrelas no universo como a teoria heliocêntrica afirma, durante a noite, como nós experimentamos, não existiria nenhum pedaço do céu não iluminado, desde que sempre seria iluminado pela luz de tantas estrelas. Para tentar resolver este grave problema, defensores do modelo heliocêntrico propuseram várias teorias, porém nenhuma delas realmente resolveu a questão levantada por Ober. No mundo real não existem bilhões de estrelas, como é afirmado pelo sistema heliocêntrico, onde afirma-se que seriam sóis a trilhões de quilômetros de distância. O que existe é uma quantidade reduzida de luminares no firmamento, como vemos com os nossos próprios olhos. Além disso, o fato de que podemos dar um zoom e ver em detalhes esses luminares prova que eles não são sóis a trilhões de quilômetros de distância, mas são luzes a uma distância relativamente perto de nós, provavelmente não mais de 10.000 quilômetros de altitude. Samuel Robotan escreveu:
é geometricamente demonstrável que todas as luminárias visíveis do firmamento não estão mais do que alguns milhares de quilômetros de altura. Princípio de medição que demonstra esse fato é a triangulação plana com uma linha de base corretamente medida, algo que nenhum matemático que se considere especialista poderia negar. Todas essas luminárias, incluindo o Sol e a Lua, estão tão perto de nós que só podem ser muito menores do que a própria Terra que habitamos. Estão todas movendo-se ao redor da Terra, a qual a mesma é imóvel e, portanto, só podem ser estruturas secundárias que servem como um suprimento de luz para a Terra e seus habitantes. Em fato, o paradoxo de Olber não é mais um paradoxo do que o experimento de George Airy. Foi um fracasso. Ambos são realmente excelentes refutações do modelo heliocêntrico do globo giratório.